Relacionismo ou jogo funcional é o nome dado a uma ideia que é caracterizada pela aproximação de jogadores, a liberdade de movimentação, os toques simples visando a manutenção da posse de bola e que resulta num futebol mais lúdico e livre. Técnicos como Carlo Ancelotti, Renato Gaúcho e Fernando Diniz são alguns dos principais expoentes dessa visão de jogo. De acordo com diversas fontes estrangeiras, podemos definir essa vertente como a próxima grande mudança do futebol mundial. Adiante, demonstrarei como apliquei conceitos do relacionismo e construí uma tática dominante no Futebol Manager. 4 títulos seguidos vencidos, eu construí uma dominância no FH, uma equipe da Islândia, da primeira divisão da Islândia. A gente pode ver aqui, ó, eu cheguei pouco depois de 2022, no finzinho de 2022, e aqui eu vou passar pelas temporadas pra gente dar uma olhada rápida como ficou. Na primeira temporada, eu terminei com 48 pontos, fui campeão por um único ponto, numa das temporadas mais difíceis e equilibradas que eu já joguei, foi realmente disputado. Eu precisei encontrar algumas soluções, mudança de tática e cheguei a isso aí que acabou culminando no título. Em 2024, 3 pontos me separaram do segundo lugar, também fui campeão. Em 2025, 20 pontos e apenas 12 gols sofridos, 3 gols a menos, o dobro de gols marcados, então uma dominância muito maior. A partir de 2025 era um elenco competitivo, mas não era nem de perto o melhor elenco da liga, não tinha como intuito ser campeão. E em 2026 o objetivo foi ser campeão, tanto é que fomos campeões invictos. A tática é essa daqui que eu utilizei. Existiram 3 versões da tática aqui, né? Elas seguem os mesmos padrões, mas elas têm algumas alterações e aqui a gente já vai passar por cada uma delas. A principal tática, a tática número 1, é essa tática aqui. Ela tem como ideia principal o controle da posse de bola e sobrecarregar um dos lados para poder construir a jogada. Eu já fiz algumas alterações. Aqui não tinha bons organizadores móveis e por isso eu não podia jogar com a posição que eu tinha como ideal para jogar utilizando essa tática, que é o organizador móvel, que é justamente o pulmão da equipe, na verdade o coração da equipe, aquele jogador que precisa ter um físico excelente, um controle, uma técnica excelente e uma visão de jogo excelente, porque ele vai determinar o ritmo de jogo da equipe e ele vai se movimentar em todos os setores do campo e ainda vai voltar para defender como se fosse volante. Para utilizar uma posição que fosse fluida, mas que não dependesse tanto da parte física assim e fosse um pouco mais ofensivo, a melhor para esse quesito, contando com os jogadores que eu tinha à disposição, era o segundo volante com a função de apoiar, certo? Então esse é o adendo que eu tenho a fazer. Aqui não deveria ser volante com a função de apoiar e sim organizador móvel. Além da fluidez, todos os jogadores, se a gente vier aqui, todos os jogadores nessa função, a partir daqui, tem a instrução de fintar mais, todos. Além do fintar mais, todos têm correr mais riscos, movimentar pelo espaço. Então a ideia é, todos os jogadores têm a liberdade para conduzir a bola em qualquer momento do jogo. Todos os jogadores possuem essa liberdade porque é uma tática muito mais expressiva. Tanto é que aqui a gente pode ver finta, enfrentar a defesa, liberdade criativa, ser mais expressivo. A largura atacante está sem extremos porque como nós estamos focando pelos lados, o que eu quero é que todos os jogadores desçam para um lado do campo e a gente, todos não, mas a maioria dos jogadores desçam para um lado do campo, cria-se a superioridade numérica e ou você constrói por esse lado onde você tem uma superioridade numérica, ou então caso a equipe adversária desça o bloco de marcação para esse lado onde você está tentando criar a jogada, você vai ter 2, 3 jogadores, o ponta e o lateral, talvez esse segundo volante aqui pela posição deles, você vai ter essa junção de jogadores do outro lado também com o espaço aberto. Se a equipe adversária não descer o bloco de marcação, não conduzir o bloco de marcação ao lado onde você está criando a jogada, você vai ter espaço entre linhas, entre a marcação da equipe adversária, ela vai ter que espaçar a marcação, afinal de contas você vai estar com o teu time muito bem postado. A gente já vai ver isso daqui a pouco. Eu vou passar pelas instruções, aqui sem extremos, o time muito próximo do portador da bola, caráter dos passes muito mais
mais curtos justamente por essa questão. Os passes precisam ser curtos, a bola precisa estar com o portador e com 3, 4 opções próximas para que o time inteiro conduza a bola até a fase ofensiva. Você vai ter apenas os 2 zagueiros que não vão participar ativamente da fase ofensiva. Ainda assim, eles vão fazer parte da criação. Eles têm liberdade para fazer essa movimentação de finta, de condução da bola, e eles vão também manter-se abertos para ocupar o espaço onde os alas vão subir. Você tem uma saída de bola sustentada com 6 jogadores, mais o goleiro, então a sua saída de bola não vai ser dificultada mesmo que a equipe adversária pressione. Você vai ter, na maior parte das situações, uma saída de bola muito boa. Você pode pegar e utilizar alguns princípios disso aqui para entender como você consegue fazer e desenvolver uma tática dominante. Aqui eu peguei ideias parecidas e inspiradas com aquilo que o Diniz utiliza, com aquilo que o Ancelotti utiliza, com algumas mudanças. Você pode utilizar o contra-pressão independente de como a tua linha e o teu bloco esteja posicionado, certo? Eu não utilizei, mas inicialmente, quando o time precisou treinar a tática, entender e se familiarizar com a ideia de jogo, eu utilizava o contra-pressão. Aqui é a principal diferença para as outras táticas. O bloco de pressão é um bloco médio com uma linha defensiva normal. Dificilmente você acaba vendo as pessoas utilizarem isso, mas eu particularmente gosto. Você não se expõe tanto com uma linha alta e com um bloco alto, a não ser que você tenha características com jogadores com características altíssimas de antecipação, de bravura, de desarme, de marcação, e de velocidade, você provavelmente vai sofrer se você tiver um bloco muito alto e uma linha defensiva muito alta. Eu gosto de trabalhar com esse bloco médio e com a linha defensiva normal e criar uma zona de pressão no meio do campo. Se for um adversário mais fraco que tenta sair jogando, não tem nenhum problema de subir essa marcação e utilizar uma linha defensiva mais alta. A depender de como o meu adversário se comporte, eu posso baixar ou até subir um pouco mais essa linha. Mas nessa tática, que é a tática principal, eu deixo no normal, no médio, bloco médio, e na linha defensiva normal, justamente para deixar mais aberto e poder ir alterando com base naquilo que eu enxergar, naquilo que eu entender do jogo. As únicas mudanças que a gente vai ter para as outras táticas é justamente na atribuição da forma defensiva, certo? Aqui tem uma mudança que você vai ter o contra-pressão. Na forma defensiva, nesse caso, aqui tinha algo muito definido. Pressão incessante, com muito mais frequência em cima, justamente para tentar minimizar qualquer tipo de jogada do adversário. Eu utilizava muito, na maioria das vezes, nos 15 minutos iniciais, dentro de casa, para tentar acabar com qualquer tipo de vantagem do adversário. Todos os jogadores dessa tática possuem a marcação apertada, então você individualiza a marcação no setor, é uma marcação quase que individual que os jogadores faziam na fase ofensiva, na fase defensiva, no caso de pressão, justamente para tentar limitar qualquer tipo de espaço e tentar abafar o adversário. Isso é muito perigoso quando você vai enfrentar equipes mais fortes, quando você vai enfrentar equipes que tenham mais capacidade de finalização, de contra-ataque, técnica, velocidade, são coisas que vão te dificultar. Então eu utilizava apenas em partidas em casa nos 15 minutos iniciais ou em partidas onde o meu time estivesse perdendo e precisasse de algum resultado, faltando 10, 15 minutos, por aí vai. E aqui a postura seguia quase a mesma, a diferença é só na linha de defesa. Os meus jogadores deixavam de ser defesa com bola e os laterais deixavam de ser alas apoiar, passavam a ser defesa ala, os zagueiros defesa central e o goleiro defesa líbero, goleiro líbero defender. Aqui a estratégia, a ideia é acabar com qualquer tipo de chance de ritmo do jogo, é literalmente diminuir o ritmo do jogo. Então jogar para as bolas paradas, jogar a partir da defesa, largura atacante razoavelmente rápido, passes muito mais curtos, ritmo ligeiramente mais lento, perder tempo frequente. Os cruzamentos de levar a bola até a área continuam igual. Levar a bola até a área é até interessante por um motivo. Quando você utiliza o levar a bola até a área, o teu time é mais paciente para criar uma chance. Isso também faz com que você perca tempo, que é o que você quer quando você está utilizando essa tática. É quando você está ganhando de 2-0 e o teu time está mais cansado, você precisa segurar o jogo. Justamente a minha equipe segura o jogo controlando a posse de bola, o que mantém, o que preserva um pouco a saúde física, que é muito importante no Futebol Manager, e também preserva o controle do jogo. Aqui o time reagrupa, diminui o ritmo de jogo, a depender da situação e do teu desespero, você pode até mesmo usar um manter formação para fazer com que os teus jogadores fiquem mais presos à posição, não contra-ataque, e você possa ter uma superioridade no teu campo de defesa para poder controlar a posse de bola. Aqui, tudo isso que está marcado aqui não condiz com aquilo que eu
utilizava. Isso foi utilizado numa última partida. Aqui tanto faz o tipo que você utilizar, você pode até mesmo utilizar o mesmo estilo de pressão que estava se utilizando na tática principal, mas como eu disse, isso aqui depende muito do adversário. Nesse caso aqui, os jogadores, alguns, possuem marcação apertada, como é o caso dos meus pontas. Todos eles têm o aguentar a posição, correr menos riscos e fintar menos. Ao contrário da tática principal, aqui a gente não quer que nenhum jogador saia com a bola controlada, que nenhum jogador pique com a posse de bola e corra riscos. Então os passes eles precisam ser mais curtos, portanto todos os jogadores têm a atribuição de correr menos riscos, fintar menos e na onde dá aguentar a posição. Falando da tática principal, tem outra coisa muito importante. Esse jogador ele tem características específicas que eu acho que são interessantes para se utilizar nessa função de construtor de jogo avançado. Isso aqui eu acho muito importante. Gosta de colocar a bola nos espaços abertos. O que isso significa? Que quando ele tiver a posse de bola, ele vai muito provavelmente receber essa bola numa zona central do campo e ele vai distribuir essa bola para as zonas laterais do campo, onde o time vai estar focando. E essa característica de cima, chegar tarde à área adversária, junto com essa instrução de cruzamentos rasteiros, é muito importante para o desenvolvimento tático do jogo. Enquanto o time estiver focando de um lado, enquanto o time todo estiver apoiando de um lado, você vai ter esse jogador aqui chegando tarde. O que significa chegar tarde? Ele vai pisar na área justamente no momento que o ponta ou o lateral estiver preparado para fazer o cruzamento. Nesse momento, esse jogador aqui vai estar entrando na área justamente para fazer essa finalização. Então é isso. Se você gostou e quer utilizar essas táticas no FM, é só vir aqui na descrição, vai ter o link, você vai baixar e vai poder utilizar as 3 táticas no jogo sem nenhum problema. E vale ressaltar que você pode utilizar as dicas que foram dadas aqui sobre o relacionismo de outras formas diversas. 4-2-3-1, 4-2-4, tanto faz a formação, e eu acho que a principal característica, o principal pensamento que você tem que ter para poder utilizar o jogo funcional é: como eu posso priorizar a característica individual dos meus jogadores? Quais são as características individuais predominantes da minha equipe? Quais são as minhas maiores forças e as minhas fraquezas? Eu vou potencializar as minhas forças e diminuir e tentar neutralizar as minhas fraquezas. Eu acho que é esse o pensamento principal do jogo de função, justamente a característica individual sendo priorizada muito mais do que o coletivo e a liberdade, o dinamismo do jogo de funções que você pode utilizar de diversas maneiras. Existem vários tipos de jogo funcional. Tudo depende de quais são as características dos teus jogadores da equipe que você pretende utilizar essa ideia de jogo, correto? É isso, muito obrigado e fui!